Promotoria da Infância e Juventude e CREAS reúne imprensa para debater Semana de Luta contra a Violência e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A forma de tratamento da mídia com a criança e adolescente, a Semana de Luta contra a Violência e Exploração Sexual de Crianças e a exposição deles na mídia foram tema de uma importante reunião entre o Centro Especializado de Assistência Social, Rede de Proteção à Criança e Adolescência e os órgãos de imprensa que se preocupam com a criança e adolescente. Estes fizeram questão de estar presentes no evento. Segundo o promotor de Infância e Juventude, Dr. Regis Rogério Vicente Sartori, o envolvimento da imprensa é fundamental para que haja conscientização na sociedade. O promotor elogiou a mídia presente no evento. Não, é importante porque a mídia que repassa para a população as informações que chegam dos órgãos públicos, chegam da iniciativa privada, e é importante essa comunicação que a mídia faz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os termos que ela utiliza, informando a população do que realmente acontece nesse mundo da infância e da juventude no município de Guarapuava. Bom, hoje aqui nessa reunião, pelo menos já 5 emissoras de rádio estiveram presentes. A 92, a Cacique, a Rádio Universitária, as Culturas AM e FM, além do Jornal Diário aqui da cidade e do site Lobo Notícia e de outro site de mídia. Isso é importante, que demonstra que a grande parte da mídia está preocupada com essa conscientização. Sim, com certeza, porque vocês atingem um número indeterminado de pessoas, seja criança, seja adolescente, seja adulto, idoso, chega a toda a comunidade, e a comunidade é ela que vai verificar o que nós falamos da infância e da juventude, que é principalmente proteção da criança e do adolescente. Doutor, os programas, principalmente que abordam a área de segurança, destacam principalmente que a questão da própria criança e adolescente, que não existe punição, que os adolescentes infratores, que as crianças em ato infracional, não tem punição nenhuma. Existe uma medida, uma punição, uma medida socioeducativa, que na verdade, então, por exemplo, se você ou você me agredir aqui, nós vamos lá no juizado resolver a situação. Mas se uma criança, um adolescente de 16 anos agride, por exemplo, a professora, ele tem uma medida. Qual medida é essa? Pode ser desde a advertência, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, que é ser encaminhada pelo projeto cidadão, pode até vir a ser internada, que é a medida preventiva de liberdade, ou seja, no linguajar que a população entende, a prisão. Mas não se chama prisão, se chama internamento definitivo. Então, o aluno que agride o professor, ele tem uma medida. Qual é essa medida? Advertência, prestação, liberdade assistida ou até internamento. As ruas pela diminuição da minoridade penal ou emancipação da idade do adolescente infrator, só acredito que se as pessoas conhecessem um pouco mais os detalhes e do próprio ECA, poderia haver mudanças decididas até no paradigma do pensamento do cidadão? O problema é que o Estatuto é de 1990 e nós temos opiniões, 80%, 90% da população deseja a diminuição da minoridade penal. Por que isso acontece? Por quê? Vamos ser sinceros, em 1990, quando eu era jovem ainda, nós não tínhamos esses crimes, esses atos infracionais gravíssimos que nós temos. Sim. Então, o que a mídia, o que a população verifica? Verifica quando uma pessoa, um adolescente, mata o outro, ou pratica um assalto, ou pratica um latrocínio, ele necessita de uma medida de internamento. E essa medida de internamento é no mínimo 6 meses. Então, o que muitas vezes acontece? O adolescente mata uma pessoa, e ele fica no mínimo 6 meses. Pode ficar 1 ano, mas mesmo assim, mesmo que fique os 3 anos, muitas vezes essa medida é insuficiente. Então, por isso que a sociedade clama por uma modificação da maioridade penal. Mas isso, pessoal, isso não vai ser resolvido na campanha de prefeito, nem campanha de vereador. Isso cabe ao senhor deputado federal, à senhora deputada federal, aos senadores da República fazer essa modificação. É isso que compete a eles fazer. Precisa ter coragem lá em cima para fazer essa modificação.
precisa de uma discussão. Sim. A discussão é que a sociedade deseja. E a sociedade deseja, mas é um problema complexo, é um fato que existe uma discussão, mas que compete ao Congresso Nacional. Nós, como município, como prefeitura, o prefeito de qualquer município desse Brasil, não tem como modificar a lei. Essa é uma modificação que cabe ao Congresso. Agora, muitas questões ligadas à infância e à juventude que merece a proteção. Por exemplo, uma criança não pode estar em situação de risco. Como que existe, por exemplo, um casal que está nos assistindo aqui, como que ele adota uma criança? Sabe? Então, tudo isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que se refere a criança e adolescente está no Estatuto. A questão do ato infracional, desses atos infracionais graves, é só uma parte do Estatuto. O Estatuto da Criança e Adolescente coloca que nós não podemos deixar a criança em situação de risco. Mas, na verdade, qualquer pessoa não pode ficar em situação de risco, né? Não só a criança, mas sempre o idoso. Qualquer ser humano não pode ficar em situação de risco. Então, essa é a nossa visão. Quer dizer, aí que está a importância de de reuniões constantes como essa, de campanhas de esclarecimento e do envolvimento da sociedade e da mídia, que conscientiza essa sociedade. Claro, a mídia ela chega na população. A população lê todo dia, na internet, no jornal escrito, na TV. Ele chega essa informação para a população. E ela tem que ter essa visão da mídia. E a mídia também precisa aprender com o setor público, e o setor público para aprender com a mídia, e o setor público aprender com a iniciativa privada, e a iniciativa privada aprender com a mídia também. Então, essa é uma questão que é boa de discussão, uma boa discussão.